Parte 18. Fugitivos de Tartarus, a noite mais sombria. A vitória na Guerra da Libertação Paranormal foi uma vitória de Pirro. O país estava em ruínas, a confiança pública nos sistemas tradicionais, abalada. Mas a esperança renascia lentamente, nutrida pelos esforços heróicos da nova geração. Em meio à reconstrução, uma notícia terrível veio como um golpe de martelo. Tartarus, a prisão de segurança máxima para os vilões mais perigosos do mundo, havia sido violada. Não foi uma fuga em massa comum. Foi uma evacuação forçada. Uma misteriosa célula residual do Help, liderada por um vilão chamado Psycho Mantis, um novo jogador com um quirk de manipulação psíquica em massa e premonição de curto prazo, havia executado um plano diabólico. Em vez de libertar prisioneiros, ele usou seu poder para forçar os guardas e sistemas automáticos a transferirem os prisioneiros mais perigosos para instalações de contenção móveis secretas, espalhando-os pelo país. Seu objetivo não era libertá-los no mundo, mas usá-los como armas vivas, guiadas por suas psiques mais destrutivas, em ataques coordenados e impossíveis de prever. Entre os fugitivos estavam monstros como Muscular, o assassino em massa; Moonfish, o caníbal com lâminas dentais; Ladnagant, a ex-heroína atiradora de elite com um rifle de alcance absurdo; e, o mais perigoso de todos, Alforone, agora cego, aleijado e preso a um suporte de vida, mas com sua mente sinistra ainda intacta. A comissão heróica entrou em colapso. A UA, já operando como quartel-general, recebeu a terrível tarefa: caçar e reconter esses fugitivos antes que causassem uma carnificina ainda maior. A pressão sobre Izuku e seus colegas foi instantânea e esmagadora. Psycho Mantis está um passo à frente, explicou Nezui em um briefing sombrio, sua voz pela primeira vez mostrando um fio de desespero. Ele prevê nossos movimentos com alguns minutos de antecedência. Qualquer operação convencional está fadada ao fracasso. Precisamos de uma abordagem ilógica. Imprevisível até para um precognitivo. Foi Almigt, observando das sombras, quem deu a pista. Um precognitivo depende de padrões, de cadeias de causa e efeito. Para confundi-lo, você precisa introduzir uma variável que não segue nenhuma lógica conhecida. Algo ou alguém cujas ações são baseadas não em tática, mas em puro instinto ou em uma fonte de informação fora do seu alcance. Todos olharam para Izuku. Seus poderes eram, por definição, fora do padrão. Mas instinto? Ele era a personificação do controle. Ladnagant está nos mirando, disse o diretor da comissão, via telão. Ela já eliminou 3 equipes de heróis enviadas para localizá-la. Ela sabe onde estaremos antes de chegarmos. Precisamos de alguém que possa chegar até ela mais rápido do que o pensamento, mais rápido do que a previsão. A missão recaiu sobre Izuku. Sozinho. Ladnagant estava escondida em uma torre de comunicações abandonada nos Alpes japoneses, com visão panorâmica de quilômetros. Qualquer abordagem aérea ou terrestre seria prevista e interceptada por um tiro perfeito que poderia perfurar até a invulnerabilidade de Izuku. Se fosse suficientemente concentrado, ele não estava disposto a testar. Izuku estudou o problema. Uma abordagem direta era suicídio. Uma abordagem furtiva era impossível contra um precognitivo. Então, ele lembrou-se de suas lições com Cirne e Gran Torino. Às vezes, a melhor maneira de ser imprevisível é ser tão óbvio que se torna impensável. Ele não tentou se esconder. Ele anunciou sua chegada. De pé em uma montanha a 50 quilômetros de distância, bem fora do alcance teórico de qualquer rifle, ele usou seu super sopro combinado com o rugido projetado por sua super audição. A mensagem não era em palavras, mas em um único, poderoso som de desafio, uma onda de choque sônica que varreu os vales e bateu na torre de Nagant como um sino. Venha me enfrentar. Não era uma provocação infantil. Era uma declaração. Um chamado para um duelo entre predadores. Ele estava se tornando o foco, o alvo óbvio, tirando a atenção de qualquer outro movimento. Psycho Mantis, em seu esconderijo, sentiu a mudança. Sua previsão mostrou dezenas de futuros possíveis, mas todos convergiam para um único ponto: Midoriya, parado na montanha, exposto.
Era ilógico. Era um convite para a morte. A mente de Mantis, dependente de lógica, vacilou por um microsegundo. Foi o suficiente. Enquanto a atenção psíquica do vilão e o olhar de águia de Nagant estavam fixos no alvo brilhante e óbvio, outra peça do tabuleiro se moveu. Usando a cobertura da perturbação sônica e do foco desviado, Toko Yami e Dark Shadow, guiados por Shoji e seus ouvidos amplificados, infiltraram-se silenciosamente na base da torre através de túneis naturais que nem mesmo as previsões haviam considerado, por serem irrelevantes para uma abordagem direta. Nagant, sentindo uma ameaça vaga mas incapaz de tirar os olhos do farol que era Izuku, hesitou. Naquele momento de dúvida, Dark Shadow emergiu das sombras atrás dela, envolvendo-a em um abraço construtivo antes que seu dedo pudesse puxar o gatilho. A armadilha funcionou. Nagant, contida, foi uma das primeiras a ser recapturada. A estratégia de Izuku provou que a precognição tinha brechas, superestimulação e desinformação por ação honesta. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Os sensores localizaram a célula contendo o Alforone sendo transportada secretamente por estradas secundárias. Psycho Mantis estava com ele, usando o vilão como isca e como arma psíquica. A mente de Alforone, mesmo encarcerada, era um poço de malícia e experiência que amplificava o poder de Mantis. A equipe designada para interceptá-los foi a mais poderosa. Izuku, Endeavor, Bestia Mist e Digeshot, com Shoto e Bakugo fornecendo suporte. Era uma armadilha óbvia, e todos sabiam. Alforone queria um confronto final. O encontro ocorreu em uma ponte suspensa à noite, sobre um desfiladeiro profundo. O veículo blindado estava parado no meio da ponte. Psycho Mantis ficou do lado de fora, seus olhos brilhando com um brilho violeta. Dentro da cela, Alforone estava conectado a máquinas, mas um sorriso sinistro estampava seu rosto desfigurado. Que deleite! A voz de Alforone saiu de alto-falantes. O rebanho inteiro veio para o abate. E o cordeiro principal, meu caro nono. Izuku sentiu a tentativa de invasão psíquica de Mantis. Era como ter 1000 vozes sussurrando seus piores medos, suas dúvidas, mostrando visões de seus amigos morrendo, de Almigit definhando, de Eri sendo levada de novo. Mas Izuku havia enfrentado o próprio Alforone. Sua vontade havia sido forjada no aço daquele confronto. Ele sentiu o Onifural dentro dele pulsar, e os ecos dos portadores passados ergueram-se como um coro silencioso dentro de sua mente, abafando os sussurros de Mantis. Sua tentativa é inútil. A voz de Izuku ecoou, não apenas no ar, mas pareceu reverberar na mente de todos, limpando um pouco da névoa psíquica. Seu poder roubado não pode compreender um legado doado. Enfurecido, Psycho Mantis liberou seu ataque mais poderoso. Uma onda de psicocinese caótica, arrancando pedaços da ponte e torcendo a realidade ao seu redor, criando ilusões aterradoras misturadas com ataques físicos reais. A batalha foi um pesadelo. Endeavor e Shoto lutavam contra chamas ilusórias que queimavam frio. Bakugo atacava sombras que se materializavam em metal. Bestia Mist e Digeshot tentavam conter os destroços voadores, mas seus sentidos os traíam. Izuku, protegido pela barreira mental do Onifural, viu através do caos melhor que os outros, mas mesmo ele estava sendo sobrecarregado. Ele precisava chegar até Mantis. Mas toda vez que tentava, Alforone, através de Mantis, liberava uma memória roubada de um poder, um jato de ácido, uma explosão de força gravitacional, para bloquear seu caminho. Foi então que Izuku teve um insight. Psycho Mantis estava se fundindo com a mente de Alforone, usando sua vasta biblioteca de quirks roubados como arsenal. Mas essa fusão era sua fraqueza. Ele estava tentando processar demais. As previsões, as ilusões, o controle dos múltiplos quirks, a defesa contra os heróis. Izuku parou de tentar atacar. Ele fechou os olhos. E focou não em seus próprios sentidos, mas nos dos outros. Todo mundo. Ele gritou, sua voz um comando claro no caos psíquico. Pare de pensar. Hagam por instinto. Confie no herói ao seu lado.
Foi uma ordem impossível, mas seus companheiros, desesperados, tentaram. Bakugo, em vez de analisar, explodiu por puro reflexo na direção de um movimento. Todoroki congelou uma área inteira instintivamente quando sentiu um calafrio. Endeavor incendiou o céu acima dele sem motivo aparente. A sobrecarga de informações incoerentes e não lógicas que inundou a mente de Psycho Mantis foi catastrófica. As previsões se tornaram um borrão de possibilidades contraditórias. A tentativa de controlar múltiplos quirks em resposta a ações aleatórias falhou. Ele gritou, agarrando a cabeça, seu nariz sangrando. A conexão com a Alforone vacilou. Foi a abertura. Edgeshot, o mais rápido e preciso, tornou-se uma agulha viva e perfurou o dispositivo de controle psíquico nas têmporas de Mantis, neutralizando-o instantaneamente. As ilusões desapareceram. No silêncio repentino, apenas o som do vento no desfiladeiro e a respiração ofegante dos heróis permaneceram. Dentro da cela, o sorriso de Alforone desapareceu. Uma jogada interessante, nono. Usar o caos contra a ordem. Aprendi algo hoje. É a última coisa que você aprenderá, disse Endeavor, avançando para colocar novos selos de contenção na cela. A noite dos fugitivos de Tartarus chegou ao fim. Nem todos foram recapturados naquela noite. Muscular e Moonfish causariam estragos por mais alguns dias antes de serem contidos por outras equipes, mas a cabeça da serpente, a ameaça estratégica de Psycho Mantis e a influência de Alforone foram neutralizadas. De volta à Ua, ao amanhecer, Izuku estava exausto. O confronto psíquico deixara uma dor de cabeça latejante. Mas ele olhava para seus colegas, Endeavor, visivelmente envelhecido pela noite, Bakugo, quieto e pensativo, Todoroki, com um novo fardo de compreensão sobre seu irmão. Eles haviam enfrentado não apenas o perigo físico, mas o ataque mais insidioso, aquele propriamente. E haviam vencido, não pela força individual, mas pela confiança desordenada e caótica um no outro. Aizawa se aproximou, seu olhar cansado mas satisfeito. Você liderou bem, Midoriya. Não com um plano rígido, mas com um princípio, confiança no instinto coletivo. É uma lição que nenhum livro ensina. O sistema antigo, o sistema que dependia de previsão e controle, ele caiu hoje. Um novo nasceu. Mais bagunçado. Mais imprevisível. Mas talvez mais forte. Izuku assentiu, olhando para o sol que nascia. A noite mais sombria havia passado. Eles, os novos heróis, haviam provado que mesmo as trevas mais profundas não podiam extinguir a luz de uma vontade coletiva, não importa quão desordenada fosse. A era da previsão havia terminado. A era da adaptação, caótica, instintiva e unida, começara.